O que você tem que fazer, ao invés de ficar tentando prever o futuro, é justamente racionalizar. Bom, tivemos aí o resultado das eleições, 48% Lula, 43% Bolsonaro. No dia seguinte, a Bolsa de Valores subiu 5%. Tivemos Petrobras subindo 9%, Banco do Brasil subindo, se eu não me engano, 8%, Sabesp aqui em São Paulo subindo 15%, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco. Poxa, mas o pessoal falou, mas o Lula ganhou, por que a Bolsa subiu? A Bolsa não era pra cair? O que Sim. aconteceu? Bom, eu acho que primeiramente tem muito a ver com... Eu acho que primeiro com as pesquisas. Acho que acabou sendo uma surpresa. Eu acho que ninguém mais acredita em pesquisa no final do dia, né? Porque várias davam, sei lá, no primeiro turno, Lula com 51, 52, Bolsonaro com 32 e tudo mais. Mas eu acho que o que acabou animando os investidores foi o fato de que parece que o Centrão começou a tomar mais conta ainda, né, do Congresso. Então, no final do dia, parece que se o Lula vier a vencer, como aconteceu nesse primeiro turno, parece que ele não vai ter vida fácil no Congresso, né? Então tem algumas coisas, por exemplo, que ele acabou declarando, por exemplo, que acaba deixando o investidor com um certo receio. Quando ele fala, por exemplo, que o Banco do Brasil, por exemplo, o Banco do Brasil não pode dar lucro, não é feito para dar tanto lucro. Foi algo assim que ele disse nessa linha. Mas a gente entende que, quanto mais a empresa lucra, mais ela paga impostos e mais ajuda o Brasil. Com certeza. Então, eu acho que é um negócio bem simples de se analisar isso, né? E quando você tem um Congresso que está muito mais inclinado aos bolsonaristas, você vai ver que, obviamente, o Lula, se for eleito, não vai ter uma vida tão fácil assim para passar reformas. Não vai passear. Não vai ser tão simples assim, né? Então, acho que o mercado acabou gostando disso. Acabou subindo, mas eu acho que o nosso medo principal é que as pessoas se emocionem. Isso que não pode acontecer. O pessoal acaba ficando emocionado, porque tá subindo tudo, olha que legal, tal. Bolsa tem que ser menos emoção, cara. A gente tem que atuar mais com razão e com... o que você tá comprando? O que você tá trazendo para dentro da sua carteira? É uma empresa boa? Se ela é boa, você quer ficar o resto da sua vida com ela? Você pretende ficar um belíssimo tempo com ela? Então... eu acho que não é o momento de você agir nessa emoção. Tá subindo tudo, então eu vou comprar mais. Não, a gente gosta de bolsa em queda pra comprar. Então coloca todo o dinheiro lá, né? E depois dá problema. Exatamente. Mas eu acho que assim, as coisas tendem a voltar ao normal à medida que as eleições vão passando. Não tem jeito, a eleição é um período turbulento, né? Não tem o que se possa fazer sobre isso. Mas o cenário é bem desafiador. Eu acho que para ambos os lados, tanto se Lula for eleito ou Bolsonaro for eleito, eles não vão ter vida fácil no final do dia. A grande verdade é que a gente não sabe. A gente não tem bola de cristal, a gente não consegue prever e a gente não vai cair naquela tentação, talvez, de montar uma carteira para o cenário Lula ou montar uma carteira para o cenário Bolsonaro. A gente vê muito essas recomendações dos bancos, né? Eu vi outro dia um relatório de um banco grande. Bom, essa daqui é a carteira Lula, a carteira de um governo eventualmente mais intervencionista. Essa daqui, a carteira de um governo mais liberal. Ninguém sabe. Isso, no fundo, é chute. O que você tem que fazer, ao invés de ficar tentando prever o futuro, é justamente racionalizar. Você ir para os fundamentos, olhar, poxa, mas... o controlador da empresa, ele está aumentando a participação dele agora sem saber quem vai ser eleito. Ele está recomprando as ações da própria empresa sem saber quem vai ser eleito. Ele está investindo numa nova planta. Outro dia eu vi, por exemplo, o projeto Cerrado da Suzano, em Três Lagoas. É o maior investimento privado do Brasil. Posso estar enganado, mas eu acho que 12 bi de reais, mais ou menos. Por que esses caras estão investindo? Então, é porque eles acreditam no negócio deles. É claro que fatores políticos, medidas econômicas vão ter alguma influência. Mas, de novo, voltando para o negócio, ele acredita que vai prosperar independente do cenário.